Enquanto aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Ele é composto por feixes de fibras nervosas que se aglomeram como um emaranhado de linhas telefônicas. A cada vez que repetimos uma ação ou uma palavra, a conexão que usamos se torna mais forte. Assim, à proporção em que adquirimos novos conhecimentos e habilidades, nós literalmente programamos o nosso cérebro. Esta programação torna os seres humanos extraordinariamente disponíveis para o aprendizado. Aí está uma das razões para o nosso sucesso como espécie. A programação ocorre na região frontal do cérebro. É lá que se processa o pensamento. O cérebro frontal alcançou sua complexidade máxima no ser humano após 500 milhões de anos de evolução. O cérebro de um dos nossos mais antigos ancestrais, o peixe, tem apenas uma pequena região frontal. A protuberância principal cuida da visão, o sentido mais importante do peixe. No processo da evolução, o cérebro frontal tornou-se cada vez maior, de anfíbio a mamífero, passando pelos répteis e pelos pássaros. Paralelamente ao tamanho cerebral, a inteligência das espécies também cresceu. Os cérebros dos seres humanos possuem a arrogância de se atribuir o grau máximo da perfeição. Escondido lá dentro, ainda temos nosso cérebro de peixe desempenhando suas antigas funções. Essas regiões inferiores do cérebro mantêm algumas de nossas funções vitais, como a respiração. O cerebelo, em forma de couve-flor, é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio de todo o corpo. Ele é o mais complexo cerebelo do reino animal, provavelmente porque é mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Essa antiga parte do cérebro tem uma beleza primitiva. Sem esse órgão, você teria de se concentrar para ficar em pé e dar cada passo. Da base para cima, o cérebro tem sucessivas camadas de intrincadas conexões. Nessas camadas se encontra tudo o que nos torna diferentes dos outros animais: as emoções, as lembranças, ambições e os pensamentos. O cérebro humano alcançou sua atual complexidade em apenas 5 milhões de anos, desde que a espécie humana se separou dos outros primatas. A história da evolução cerebral é revelada pelas alterações no crânio. O cérebro de um chimpanzé é um pouco menor do que o de um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu há 3 milhões de anos. Um humano primitivo, de cérebro maior, surgiu há 2 milhões de anos e foi o primeiro com a capacidade de fazer ferramentas. Há 500 mil anos, este crânio humano abrigou um cérebro 2 vezes maior que o do Australopithecus. Trata-se do Homo erectus, que dominou o uso do fogo. O cérebro humano atingiu seu tamanho atual há 130 mil anos. Mas ele precisou de mais 100 milênios para chegar a uma capacidade mental semelhante à nossa. Uma criança que nascesse há 35 mil anos poderia desenvolver facilmente todas as habilidades necessárias para sobreviver em nossa sociedade atual. As características humanas que evoluíram naquela época, a linguagem e a curiosidade, ainda são as bases da sociedade de hoje.
O número de células nervosas no cérebro aumentou muito nos últimos milhões de anos. O cérebro corria o risco de ficar maior do que o crânio, mas foi salvo por um artifício de geometria. As células que você usa para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 4 milímetros de espessura, chamada córtex. A natureza recorreu a um truque para fazer com que uma grande superfície ocupasse um pequeno volume. O truque foi amassar o córtex com uma folha de papel. Se você pudesse esticar as dobras do seu córtex, ele ficaria do tamanho de uma fronha. Com estas concavidades intrincadas, nós superamos até mesmo o poder do cérebro do maior mamífero. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo dos seres humanos: tomar decisões, exprimir opiniões, interpretar o que vemos, ouvir e entender. O córtex forma 2 hemisférios distintos, cada um cheio de feixes de nervos. As 2 metades têm maneiras diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa por meio de palavras, enquanto a metade direita pensa em imagens e sensações. Os nervos trocam informações por meio de uma faixa densa na base do cérebro. Existe um intercâmbio nos 2 hemisférios cerebrais na interpretação de conceitos. Se a palavra água aparece aqui no hemisfério esquerdo, bem aqui no lado direito surge a imagem da água. Para evitar discussões no cérebro, um dos hemisférios, quase sempre o esquerdo, encarrega-se da decisão final. Quando se trata de controlar os músculos, cada hemisfério é responsável por um dos lados do corpo, desde os pés e as pernas até as mãos e os olhos. Mas as linhas de comando se cruzam entre si. O lado esquerdo do corpo é ligado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações no lado direito do corpo acabam no hemisfério esquerdo.